Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e nesta videoaula vamos falar sobre o comando umask no Linux. O comando umask que é utilizado para ajustar as permissões dos arquivos e diretórios criados. Então vamos lá. Umask. Umask é um comando usado para você ajustar a permissão padrão ou permissão base que é aplicada quando você cria um novo arquivo ou um novo diretório, uma nova pasta. Tá? O umask é um valor octal, como por exemplo 022 ou 0022, que é o valor do mask padrão no sistema. Tá? Eu vou mostrar como a gente visualiza o mask e como a gente calcula e altera o mask do sistema. Antes disso, vamos lá para o terminal para fazer um pequeno teste. Então, para você entender exatamente o que faz o mask, eu vou criar um arquivo aqui no meu diretório. Tá? Eu vou criar um arquivo usando o comandinho touch. Vou chamar esse arquivo de arc-umask, por exemplo. Criei o arc-umask. Aí eu vou criar também um diretório, make dir, eu vou chamar de dir-umask. Legal, agora eu vou dar um ls "-l", porque eu quero ver a permissão, asterisco, mask, para mostrar esses dois itens, né, esses dois objetos que eu criei. Então está aqui. O arc-umask está mostrando rwrr. Isso aqui é a permissão padrão desse arquivo. Todo arquivo no meu sistema, quando for criado, vem com essa permissão padrão. Tá? Deixa eu dar um ls-l completo. Agora vieram todas as informações. Então, olha só, arc-umask, rwrr. E o dir-umask veio com rwx, r-x, r-x. Tá? Você vai notar nessa lista que todos os diretórios, que são esses que começam com a letra D, têm a mesma permissão. Todos os arquivos têm a mesma permissão. Tá? À exceção de alguns arquivos e diretórios especiais, como por exemplo o tmp, mas o resto tudo igual. Por que acontece isso? Porque os diretórios e arquivos criados no sistema, eles têm uma permissão padrão de criação. Então quando você cria o item, ele vem com aquela permissão padrão sempre. Tá? E essa permissão é ajustada justamente pelo umask, tá? Que é um valor padrão para a criação de permissões de arquivos e diretórios. Muito bom. Dito isto, como é que a gente faz para visualizar o valor do umask atual? Só você dar um umask, enter. Ele vai te mostrar o valor no modo octal. Se você quiser visualizar o valor do umask no modo simbólico, você pode usar o umask -s. Então vamos para o terminal para olhar isso. Eu dou um umask e ele me fala que o meu umask atual é 0022. Então esse valor octal é que é utilizado para determinar as permissões dos arquivos e pastas atuais. Tá? Se eu quiser visualizar isso no modo simbólico, umask -s. umask-s mostra que usuário rwx, grupo rx, outros rx. Tá? Então essa aqui é a permissão padrão que é aplicada quando você cria arquivos e diretórios. Portanto, criou um diretório novo, o proprietário tem todas as permissões, grupo e outros somente leitura e escrita e execução. Somente leitura e execução, que é o que a gente viu na listagem da pasta. Quando é um novo arquivo, o usuário proprietário tem leitura e escrita, grupo e outros somente leitura. A execução não é aplicada por padrão em arquivos novos. Tá? Por isso, quando você cria um arquivo de script, por exemplo, tem que dar a permissão manualmente de execução para ele, senão o script não funciona. Beleza? Muito bom. Bom, agora o segredo é o seguinte. Como é que eu faço para determinar qual é o umask que eu vou usar no meu sistema? Como que é calculado o umask? Por exemplo, como é que esse 0022 se relaciona com essas permissões que você está vendo aqui? Então, o que tem a ver esses dois números? Então, vamos aprender a calcular o umask. Para começar, arquivos e pastas possuem um valor padrão, tá? Que a gente vai utilizar para calcular o umask. Arquivos 666 e pastas 777. Tá? Essa daqui é a permissão máxima para arquivos e pastas. 666 significa leitura escrita, leitura escrita, leitura escrita, usuário, grupo e outros, para arquivos. E para a pasta 777 significa permissão total, leitura, escrita e execução para usuário, grupo
e outros, respectivamente. Então, o valor 666, por exemplo, para arquivos, indica que os arquivos comuns, os arquivos novos criados no sistema, não têm permissão de execução. Tá? Para calcular o mask que está sendo usado no seu sistema, ou que vai ser usado no seu sistema, caso você decida alterar o mask atual, você utiliza uma formulazinha. Tá? A formulazinha é essa que aparece aqui embaixo. Essa exclamação é o símbolo de negação, significa que eu vou inverter o valor atual. Então, a negação do umask e end lógico, permissão padrão. Permissão padrão é essa que está aqui em cima. Tá? Então eu calculo o umask dessa forma. Assim eu vou conseguir descobrir qual é a permissão que está sendo aplicada a partir daquele umask. Tá? Então, negação do umask e end lógico, permissão padrão. Tudo isso feito em binário. Tá? Então você converte todo mundo para binário e realiza as operações. Vamos ver um exemplo. Vamos pegar esse umask 022, tá? Que é um padrãozão do sistema Linux. Então está sendo usado no meu sistema o umask 022. O que significa o 022? Para começar, eu faço a negação lógica desse umask. Então eu pego esse número, transformo ele todinho em binário. Vou fazer isso aqui no editor de textos. Então 022. Primeiro eu transformo ele em binário. Como o sistema é octal, que a gente está usando, você vai utilizar 3 dígitos para cada número. Então esse primeiro 0 se transforma em 000. O número 2 se transforma em 010. E o outro número 2, 010. Tá? Por que isso? Porque 2 em binário é 010. 2 em binário é 010. Você tem que, na verdade, 3 números, não é um número só. Tá? O primeiro número para determinar as permissões do proprietário, o segundo do grupo e o terceiro dos outros. Então, convertendo isso para binário, você obtém esse valor. Agora, você tem que fazer um NOT nesse valor, a inversão dos bits. Tá? Então, fazendo um NOT nesse valor, deixa eu só ajustar isso aqui. Então, a gente vai fazer um NOT nele. NOT 000, 010, 010. Como é que fica isso? Quando é 0 vira 1, quando é 1 vira 0. Então ele fica 111, 101, 101. Tá? Tudo que é 0 virou 1 e tudo que é 1 virou 0. Agora a gente faz o seguinte, a gente vai fazer um AND lógico entre esse valor e o valor da permissão padrão. Tá? Vamos supor que seja uma permissão para arquivos. Então, permissão padrão de arquivos é 666. 666 em binário. 666 em binário vai ficar 110, 110, opa, 110, 110, tá? 6, 6, 6. E agora o AND lógico entre os dois valores, entre o umask que eu estou usando e a permissão padrão, para descobrir a qual permissão isso equivale no meu sistema. Tá? O número do umask em si não é a permissão, é um valor que você usa para descobrir a permissão padrão do seu sistema. Então, AND lógico vai ficar assim. Esse valor, o umask que foi invertido, e vou colocar um embaixo do outro. A permissão padrão de arquivos. 110. Beleza? E agora a gente faz o AND lógico. O AND lógico é assim. Você vai fazer a operação bit a bit. Primeiro bit com o primeiro bit, segundo bit com o segundo bit, assim por diante até o final. Tá? É só usar uma tabelinha da verdade AND, que nos diz que 1 e 1 é igual a 1, 1 e 0 é igual a 0, 0 e 0 é igual a 0. Ou seja, o resultado do AND só é 1 se ambos os números, se ambos os valores forem 1. Então isso vai ficar 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Tá? Esse aqui é o resultado final. Transformando isso, tá, de volta para o sistema octal, vai ficar 110, isso é 6. 1,
00. Isso equivale ao número 4. 1004. Portanto, o UMask 022 determina a permissão 644 no sistema. 644 significa o usuário proprietário tem a permissão 6, que é leitura e escrita. Grupo, permissão 4, somente leitura. E outros, permissão 4, somente leitura. Legal? Então é assim que você determina o significado de um UMask qualquer. Tá? Se você fizer esse mesmo cálculo utilizando, em vez de 666, o 777, aí você vai obter a permissão padrão de diretórios. Tá? Esse aqui é para arquivos. Permissão padrão para arquivos. Para diretórios, você faz a mesma conta, só que em vez do 666 usa o 777, que em binário é 111, 111, 111, tudo 1. Tá? Aí ele vai te dar a permissão padrão de cada diretório criado. Beleza? Um pouquinho complicadinho, mas é assim que funciona. Alguns tutoriais trazem uma outra técnica para você calcular o UMask, que é simplesmente subtrair esse número, o 022, que é o UMask, da permissão padrão, 666 menos 022, que realmente dá 644. Tá? Em muitos casos, essa técnica, que é muito mais simples, funciona, mas em alguns casos ela não funciona. Como, por exemplo, quando eu tenho a permissão padrão 666 e quero aplicar um UMask 007. Se você fizer 666 menos 007, vai dar um número negativo aqui na última casa, porque 6 menos 7 é menos 1. Então isso aí pode falhar eventualmente. Eu recomendo então você fazer esse método sempre, tá? Que é um método utilizando o número octal e a conversão para binário, tá? E fazer o AND lógico entre esse valor do UMask e a permissão padrão, 666 para arquivos e 777 para diretórios. Assim nunca vai falhar, você não corre o risco de determinar uma permissão errada. Ok? Bom, tranquilo, até aqui a gente viu como calcular o UMask. Agora, e se eu quiser alterar o UMask no sistema para valer? Né? Se eu quiser realmente alterar o UMask. Então vamos lá para a apresentação. E agora a gente vai aprender a alterar o UMask usado no sistema. É só usar um comando chamado UMask, o mesmo comando que a gente usou para ver o UMask atual, você também pode utilizar para alterar. Você pode fazer das duas formas, usando o valor numérico, por exemplo, UMask e o número na frente, ou o valor simbólico, usando UMask e especificando para o usuário proprietário qual vai ser o nível de permissão, vírgula, para o grupo qual o nível de permissão, vírgula, para os outros qual o nível de permissão. Aqui nesse exemplo, proprietário igual RWX, todas as permissões, vírgula, grupo RW, somente leitura escrita, vírgula, outros, igual, somente leitura. Então eu vou utilizar esses dois comandinhos para mostrar como alterar o UMask atual do sistema. Tá? Então vamos lá para o terminal. Bom, a gente viu que o UMask atual é 0022, tá? Que é esse valor aqui. Vamos supor que eu queira mudar para 0077 mesmo. Basta utilizar o UMask 077, não preciso nem colocar o primeiro zero. Enter, está alterado. Se você der o comando UMask agora, ele mostra o 0077. Se você der o UMask menos S maiúsculo, ele te mostra que nível de permissão é esse. Tá? Veja só, o usuário proprietário tem todas as permissões, grupo e outros não tem nada. Tá? Está zerado. Posso utilizar também o valor simbólico. Por exemplo, UMask o proprietário igual RWX, vírgula, grupo igual RW, vou dar leitura e escrita para o grupo, vírgula, outros igual somente leitura. Enter, está dada a permissão. Isso equivale ao valor 0013. Tá? E se você olhar com o UMask menos S maiúsculo, aí você vai descobrir que isso equivale a leitura escrita e execução para o proprietário, leitura escrita grupo, apenas leitura para os outros, que é exatamente a permissão que eu dei aqui. Beleza? Então alterar o UMask é bem tranquilo. Porém, essa alteração não é permanente. Tá? Se você quiser realmente fazer uma alteração permanente no seu UMask, você vai fazer o seguinte. Você vai alterar alguns arquivos de configuração.
Então, se você quiser alterar o UMask padrão para todos os usuários novos do sistema, todo usuário que você criar novo no sistema, você altera o arquivo /etc/profile e configura a linha UMask para o valor desejado de UMask. Por exemplo, UMask 027. Eu configuraria o 027 para o UMask. Vamos dar uma olhadinha nesse arquivo etc/profile. vi/etc/profile. Tá aí. Então esse é um arquivo que ajusta os perfis dos usuários. Tá? A gente vai falar bastante sobre esses arquivos de perfis de usuários em algumas aulas futuras, na qual a gente vai estudar esse tipo de arquivos, tá? Para a configuração dos perfis dos usuários. Bom, logo de cara aqui você tem o UMask, tá vendo? Aqui está o UMask. Está com 0,22, se você quiser alterar o UMask padrão dos novos usuários, é só alterar esse valor. Tá? É bem simples. Não vou alterar aqui, mas se você quiser alterar no seu sistema, é só alterar, salvar e depois criar um usuário novo para testar se o UMask está em vigor. Ok? Bom, essa é uma forma de você alterar esse UMask. Em muitos sistemas Linux mais novos, existe uma outra forma também. Então, deixa eu fechar esse arquivo. Existe uma outra forma que é alterar o arquivo login.defs. Tá? O Ubuntu, por exemplo, 12.04 vai utilizar essa forma. Tá? Então, /etc/login.defs. Vamos dar uma olhada nesse arquivo? vi/etc/login.defs. Mesmo esquema, só que esse arquivo aqui são as definições de login de usuário. Fala do UID mínimo, GID máximo, aqui as configurações de senha, duração de senha, número mínimo de dias para o cara trocar, aviso de troca de senha, de expiração, tem um monte de informação interessante. Você vai criar um diretório home para o usuário, etc. E aqui para baixo você vai encontrar o UMask. Vamos descer aqui para encontrar, está aqui, ó, UMask 0.22. Você pode alterar por aqui também em arquivos em sistemas mais recentes, tá? Login.defs. Lembre-se que alguns desses arquivos de configuração só abrem e só são alteráveis se você estiver logado como root, tá? Como usuário comum você não consegue alterar. Bom, vou fechar esse arquivo. Essas duas técnicas são empregadas para usuários novos. Se eu quiser alterar o UMask permanentemente para todos os usuários já existentes no sistema, aí eu faço o seguinte: eu vou até o diretório til/.bashrc. Esse aqui é um arquivo, né, dentro do diretório home do usuário. Então eu vou no diretório home do usuário, encontro esse arquivo que existe para cada usuário do sistema, tá? E aí eu configuro a linha UMask com o valor desejado. Boto lá dentro UMask e escrevo o valor que eu quero de UMask para aquele usuário. Quando ele efetuar login na próxima vez no sistema, automaticamente o UMask vai ser aplicado à conta dele, tá? Então esse aqui também é um arquivo de perfil, só que é específico para cada usuário. Não é geralzão como os que a gente viu anteriormente. Tá? Então eu vou dar uma entrada nesse arquivo aqui, nesse til/bashrc de um usuário para mostrar o que tem lá dentro. Tá? Então vamos lá. Estou no diretório /home/fabio. Tá? Então eu vou dar um vi til/bashrc. Tá? Aliás, eu não vou usar o til aqui porque eu já estou no diretório home do Fábio. Então apenas .bashrc. Tá aí. Esse aqui é o bashrc do usuário Fábio. Veja que não tem basicamente nada dentro dele. Tá? Basta você acrescentar uma linha aqui abaixo, né, depois desse condicional, e colocar o valor do UMask que você deseja para esse usuário. Tá? Botou o UMask aí, já era. Aí assim que o usuário fizer logon na próxima vez, ele vai passar a utilizar sempre aquele valor de UMask. Tudo bem? Muito bom. Voltar aqui para o terminal. Finalmente, aqui tem alguns exemplos com níveis de segurança. Então, qual o valor do UMask mais interessante para eu empregar no meu sistema? Tá? O padrão é o 0.22. Ele tem um nível de segurança relativamente baixo. E ele dá essa permissão para os usuários. Tá? O 0.26, nível de segurança é médio, ele vai dar essa permissão.
Aqui no caso para diretórios, tá? Para arquivos você faz o cálculo aí utilizando o 666. O UMask 027 e o 26 tem nível de segurança médio, permissão 751 e 750, quer dizer, tira muitas permissões dos outros. Já o UMask 077, por exemplo, tem um nível de segurança muito alto, a permissão padrão é 700. O proprietário faz tudo, grupo e outros não fazem absolutamente nada no sistema, tá? Nos arquivos novos que são criados. Então só o proprietário do arquivo, no caso aqui do diretório que foi criado, é que tem permissão sobre ele. O grupo e outros não tem nenhuma permissão sobre o diretório ou arquivo criado por aquele usuário, tá? Incluindo o usuário root. Beleza? Então só para encerrar, vamos ver qual UMask que eu estou usando aqui no meu sistema. 013, né? Eu vou criar um arquivo novo. Eu vou criar um arquivinho novo usando o touch. Vou chamar esse arquivo de arc UMask novo. E agora eu vou ver qual a permissão que ele está usando, tá? ls-l. Olha lá, arc UMask novo. Veja que ele veio com uma permissão diferente. Ele está com rw, rw, r. Ao passo que os outros arquivos todos, incluindo o arc UMask que eu criei anteriormente, estão com rw, r e r. Beleza? Isso aí, pessoal. Então, essa foi uma aula sobre o UMask. Espero que você tenha gostado e tenha entendido como funciona esse esquema das permissões padrão. Tá? Essa aula ficou um pouquinho extensa, mas é porque tem bastante conteúdo. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos. Tá? Obrigado e até a próxima.